Como eu sempre falo aqui na redação do Circuito Aberto News, quando vem um convidado aqui, a gente sempre entrevista. E nós lançamos o WebDoc Eleições 2024, um programa exclusivo onde você vai conhecer um pouquinho de quem é a pessoa que está por trás da candidatura. Porque muitas das vezes você vota na pessoa porque um amigo pediu ou então porque é uma indicação de alguém, você viu. Mas, na maioria das vezes, você não sabe do que se trata. Então, a ideia do WebDoc é mostrar quem é a pessoa por trás de uma candidatura. E eu estou aqui hoje com o meu amigo de longa data, Claudinho Vicente. Claudinho, seja bem-vindo. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez, te prestigiando. Parabéns pelo seu canal. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Então vamos começar porque aqui tem muita coisa para a gente conversar hoje, né? Devagar, hein? Muita coisa que a gente conversar. Então vamos lá. Como começou, cara, a sua vontade de entrar para a política? Emir, eu não entrei na política, eu já estava na política, né? Desde o ventre da mamãe, porque não teve jeito. Eu sou de oriundo de duas famílias políticas, né? A família Vicente, através do meu pai e os seus irmãos. Uhum. Meu pai é irmão de José Vicente, né? Meu avô, José Vicente Sobrinho, teve 2 mandatos nessa cidade, e depois meu tio sucedeu ele com mais 10 mandatos consecutivos, né? E além disso, do lado da minha mãe, eu tinha o Nicélio José Pinto, não tinha como não cair, né? O fruto não cai longe do pé, né? Não tem jeito. Exatamente. E você deve lembrar muito do Nicélio. O Nicélio foi aquele que fez aquela revolução da época, né? Hoje seria um dos maiores candidatos pelo que ele fez. Ele pegou um cavalo, saiu lá da Hípica, em São Francisco, veio até a Câmara Municipal, porque houve um aumento do combustível, toda semana aumentava, e ele pegou um cavalo, apelidou o cavalo de inflação, veio com esse cavalo. Essa história é famosa, né? Parou na Araribóia ali, para o cavalo se abastecer de grama, e foi até a Câmara. Imagina esse feito nos dias de hoje. Então, eu acho que eu falo que ele estava além dos seus tempos, né? Então, não tinha como eu pensar diferente dentro dessa família política, e eu vivo fazendo política desde a hora que eu acordo, adoro minha cidade, sou completamente apaixonado por Niterói. Então não tinha como ser diferente, Emir. Exatamente. Geralmente, minha família também é uma família política. Sim. Conhece meu pai, foi deputado, coronel Emílio Laranjeira. Então, eu não tive essa mosquinha. Manda um abraço pro seu pai, que seu pai é um grande homem. Deve estar vendo a gente aí. Com certeza. Eu não tive essa mosquinha azul da política, assim, picada. Por isso eu fui para o jornalismo e sempre estou atrás, né? Por detrás dos bastidores ali, informando as pessoas. Então, por isso que eu acho interessante, até a ideia desse programa, porque a gente vai estar mostrando você. Que muita gente sabe quem é Claudinho Vicente, mas não conhece a história do Claudinho Vicente, como você acabou de falar. As pessoas dessa geração agora não conhecem o histórico familiar político que tem, de tantos benefícios e tantas coisas boas, deixando um legado para a cidade. Aqui na vereança. Mas quando você fala da mosquinha azul, a mosquinha azul não me picou, não. Até porque eu sou médico veterinário. Eu fiz da vontade de se candidatar. A vontade, eu acho que não foi nem por causa da mosquinha, não. É porque eu vi que o meu avô representou pela Engenhoca, então, o que ele fez. A mosquinha familiar que sim, eu falei, sim. Não é? Não, ficar claro que a turma aí, né? Não, o pessoal pode achar que... Hoje em dia é tudo, né, mimimi, né? A gente não pode falar quase nada, né? Que a gente já vem a turma da lacração, né? Nossa, demais. Em cima da gente. Você soube o que aconteceu comigo esses dias, né? Eu fiquei sabendo, Então já a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar então, para você que está de casa, vamos entrar agora no que interessa. Você já falou da sua motivação, né? Não, você não falou. Além da família, você teve uma motivação também, porque você citou aqui que você é veterinário. Sou veterinário. Né? Então, teve uma motivação de você entrar no Legislativo por conta também do... Houve um episódio comigo, não sei se você sabe desse episódio, sítio, lá no Japão, em Araruama, e eu tinha uma criação de pastores alemães. E o caseiro, naquela época, deu uma enxadada na Karina, que era uma cachorra, uma pastora alemã que eu amava, e ela, infelizmente, foi sacrificada. Hoje não teríamos mais recursos, né? O tempo ajuda a melhorar a tecnologia, só que eu vim fazer veterinária por causa disso. E ela me motivou a fazer veterinária. Exatamente. Então vamos entrar agora nos pontos que a cidade está precisando de melhorias. Eu sei que você está vindo candidato a vereador aqui. Quantas vezes já veio candidato? Essa é a terceira vez. Essa é a terceira vez. Na quarta, perdão. Quarta vez. Quarta vez que está vindo candidato. E você que está na rua, andando, conversando com as pessoas,
você vê que em Niterói nada está sempre 100%. Então sempre tem alguma... O legislador pode estar executando. Vamos começar aqui, desenvolvimento urbano, que é uma área que você em Niterói, você tem várias situações que eu costumo falar que a cidade é uma engrenagem. Então, tudo está ligado. Você tem que... As secretarias, está tudo ligado. Então, quando você começa num ponto, que é o desenvolvimento urbano, é onde a pessoa mora, é onde ela faz seu percurso, é onde tem a questão de educação. Tudo isso é um desenvolvimento... O desenvolvimento urbano afeta diretamente. Como é que você vê hoje? Já vou entrar logo de pé na porta, né? Como se diz. O trânsito de Niterói. Acho que é o primeiro gargalo que as pessoas têm reclamado muito sobre a questão do trânsito. Como é que você vê o que foi a gente feito? O que precisa é um planejamento aonde são os gargalos. Quais são os gargalos nossos? Marquês do Paraná. Porque muita gente mora aqui e trabalha no Rio. Também, o que eu falo que tudo está ligado até uma área, você sabe que eu tenho um colégio, é tudo educação. Precisa de uma educação também para o trânsito, para a população utilizar esse trânsito. Não adianta você fazer ciclofaixa se você não acostumar a população a utilizar a bicicleta. Vamos colocar assim, que você vai resolver o problema do trânsito em Niterói. Tem a questão da quantidade de carros, e você tem uma questão que eu acho importante, um planejamento viário nessa questão, mãos de rua e ônibus. Por exemplo, você tem ali em Caraí um monte de ônibus que cruzam de ponta a ponta. Não tem um planejamento, não é meu entender, não sou da área, não, mas dessa área de logística, não, porque eu acho que precisa ter gente logística. Tem. Só que eu que não sou da área, estou vendo que está errado. Exatamente. Então a gente tem que trazer sempre a população para discutir isso e com os agentes viários para a gente melhorar. A parte estrutural está sendo feita. Eu acho que a parte logística e distribuição que ela está fazendo de forma errônea. É inadmissível você, em 2024, ter o Plaza Shopping ali cheio de carros em volta e fica um gargalo, fica todo o Uber parado ali aguardando o passageiro. Por que não faz uma baia de espera? Não, exatamente. Porque com táxi parado. Cara, aí, mais de 25 pontos de táxi. Importantíssimo ponto de táxi. Mas em certos horários poderia. Desafoga, né? Justamente, para poder o trânsito andar mais rápido. Até porque nesses horários eles estão tripulados. Exatamente. Então seria um momento dessa hora que eles estão tripulados que não ficasse como baia exclusiva somente deles. Para o fluxo andar mais. Porque a gente trabalha em Niterói, pode reparar, de manhã, de 6 às 9, o fluxo é intenso, e de 5 às 8 da noite. Ultimamente tem mais. Ultimamente o engarrafamento. Eu sou dessa época. Você pegava o engarrafamento 6 da manhã, 8 horas, entrada de colégio. Meio-dia, saída e entrada do colégio, turno da tarde. Final de tarde. No meio, você ainda transitava. Agora, meu irmão, E agora entrar na parte de planejamento. Eu tenho certeza que o Rodrigo está vendo isso. Porque não é inadmissível a gente ter esse gargalo, até porque... Ele transita de carro na cidade. E Niterói, com essa qualidade de vida, trazendo cada vez mais gente para morar aqui, a gente vai ter que começar a criar outros meios de mobilidade para facilitar. Exatamente. Os corredores viários têm que existir e funcionar. Vamos entrar no transporte público. Sim. Porque o transporte público é fundamental para a população deixar o carro em casa e você... Sim, mas Niterói, você ainda agora falou, mas Niterói... Tem um problema de transporte público. É diferenciado. Porque Niterói é um poder aquisitivo maior. Você falou, eu tenho 2 carros. Então a primeira coisa que eu falo, tem que trazer a população... Planejamento para fiscalização. Tem o setor para fazer a fiscalização. Tem que ser cobrado. Aí é a função de quem? Mas faz parte do planejamento. É a função de quem? Da cobrança. Dos vereadores. O contrato tem que ser cobrado. Ou modificado. Eu acho que tudo que está sendo feito tem que ser pontual. Tem que ter mais ação, né? Você tem que ter mais ação no legislativo. Tem que ser pontual. Eu não sei quem está na comissão do sistema viário, mas tem que agir. Não é questão de só baratear o custo. Tem que trazer a qualidade. Porque a gente... Já que eu vou pagar algo mais caro, eu tenho que ter um ar-condicionado, tem que ter um assento melhor. Isso está sendo feito? Não sei quem deveria cobrar. Pelo que eu Você está me fazendo uma colocação, estou deixando aqui, que não é minha área de atuação, mas que eu tenho que ficar atento, que eu vou estar lá. A partir do 1º de janeiro, eu já vou dizer o seguinte, já fica meu compromisso aqui com o canal, levantar essa bandeira e fazer essa cobrança. Para ver a tarifa e a qualidade. Vocês estão vendo não, isso não tem problema. A cobrança, você sabe que eu não fujo de cobrança, sempre dei a cara para bater, não tem problema nenhum. A gente voltando aqui nesse ponto,
vamos entrar num tema agora que é educação. Tá? Educação, eu tenho recebido aqui algumas denúncias, por causa do meu portal de notícias, ele é bem visto aqui na cidade, então as pessoas já mandam mensagem, comentário, e tem 2 pontos bem específicos, que eu acho que é um gargalo que, por falta de fiscalização ou por falta de gestão, não se está resolvendo o problema. Primeiro vamos falar das creches. O que acontece hoje nas creches? Você tem uma fila de espera enorme, você tem vaga nas creches, e você tem hoje nas comunidades, você tem, geralmente a mulher é a provedora do lar. Então, geralmente a mulher que é Sim. quem comanda ali, toma conta da casa, trabalha, ganha dinheiro. Muitas vezes o marido não está nem aí. Infelizmente é uma realidade ainda que vivemos em alguns lugares da cidade. Então você tem a mãe que tem uma filha na idade de creche, não consegue uma creche e com isso ela deixa de trabalhar, porque ela não tem com quem deixar a criança. E um outro problema também que acontece, a pessoa mora no Fonseca e quando consegue a vaga na região oceânica, em Piratininga. Então, isso você não vê que tem alguma coisa que é uma simples questão de gestão, assim, porque a quantidade de aumentar a creche, eu sei, é um investimento público e tal, mas você tem a opção de fazer parceria com empresa privada, escola privada, para fazer sanar a demanda no momento enquanto não gera. Mas essa questão de gestão, como é que você entende essa questão da creche? Primeiro ponto. Essa parte de educação, né? Você sabe que a gente tem lá da família. Você é dono de colégio, né? Então você sabe exatamente o que eu nosso colégio lá em Niterói, ali no Barreto, e eu falo o seguinte, eu só ainda sobrevivo e existo porque a parte pública talvez ainda não faça o seu papel real. Exatamente. Né? Não só a questão da demanda, mas principalmente da qualidade do ensino. Né? Se alguém busca um colégio privado, é porque não está aceitando o que a rede municipal, a pública, está fazendo. Só que eu acho que Niterói avançou muito nessa parte educacional. Né? Ela vem avançando mas em relação à nacional. Exatamente. Se você for ver a Nação Brasil... Mas os problemas vão existir sempre. Sempre, né? O gargalo sempre vai existir, por isso que a gente vai trabalhar sempre com demandas, buscando soluções. Uhum. Mas em cima do que você falou, eu acho que a parte estrutural, ela melhorou muito, inclusive agora no Barreto, o Tio Santos foi transformado no colégio municipal, vai ter a parte de esporte e também vai ter a creche. As creches, elas estão ocorrendo, só que tem um problema que você colocou aqui muito bem, que é a questão dos gargalos, aonde vai se estudar. Primeira coisa, tem que fazer o quê? Um sensor. Um levantamento total, aonde mas ele está sendo feito quando? Agora, porque em janeiro não adianta. É antes de começar o ano letivo. Porque você tem que fazer a previsão orçamentária para você... Justamente, para você fazer uma demanda na Câmara, para ser aprovado. Exatamente. E eu nunca vi ninguém falar do censo. Não tem. Eu preciso saber quantas crianças que nós vamos realmente fazer, até porque as nossas comunidades, Niterói hoje tem tudo. O que acontece? A gente tem vários vizinhos que acabam vindo morar em Niterói, aumentando o nosso quantitativo, principalmente para as creches. Exatamente. As mamães vêm, vão botar seus filhos aonde? Aí acontece o problema da demanda. Eu estou no buraco do boi, meu filho, aonde que ele vai? Vai ficar lá em Caraí, vai ficar lá no Sapê. Não tem condições, daí vai ter o problema da mobilidade. Exatamente. Como você sempre fala, a engrenagem, tem um transporte público, você tem... Eu tenho que diminuir o quê? Exatamente. Isso é tudo o quê? Planejamento e estudo. E gestão, agora, eu acho que que vai cair na gestão. Planejamento, esse estudo cai na gestão. Se eu não faço uma gestão pública eficiente, em algum momento vai falhar e nós vamos pagar esse preço. E a questão da creche, principalmente, porque o que vai acontecer com essa criança? A mãe não vai fazer esse deslocamento. Essa criança não vai para a creche. E já ela vai ficar com aquele déficit. Exatamente. Trazendo agora de aprendizado. E quando entra numa escola, ele perde até... Ele já perdeu aquela base. A base. Se ele já está na base, a gente vai ganhar um tempo com essa criança. Tem esse outro lado também, da questão da educação. Não é só o simples fato de eu aumentar o número de creches pela mobilidade, não. Eu dar uma educação de fato para essa criança, para ela ser aproveitada no todo. E senão, daqui a 3, 4 anos, ela está com déficit educacional. Não, exatamente. E nós temos o mesmo problema também na escola, no caso. Existem falta de vaga ainda, que a gente volta no problema da gestão. Existem crianças, a gente recebe informações aí, que ainda não recebeu material escolar.
É pontual, mas eu estou passando para você o que eu recebo do portal. O que você recebe, eu vou te falar, mas olha só, já teve até várias denúncias agora há pouco tempo, eu não sei como é que elas terminaram, mas você tinha o material, aí cai na gestão, por que não fez a distribuição, por que não botou, qual o problema em si, de saber coisas. E eu acho que a educação, até o secretário atual lá, o Bira, está fazendo um grande trabalho. Agora há pouco tempo? Não, sim, agora há pouco tempo, porque ele estava nessa gestão agora fazendo, botou uniforme para os jogos escolares, trazendo o esporte junto com a educação, só que nós ainda temos o que você falou, o déficit. Mas o déficit vai ser corrigido o quê? Através de planejamento, censo, ver onde talvez... E sabe qual a sensação que eu tenho? A pessoa quer fazer o novo, mas esquece de curar o velho. Esquece de cuidar da base, esquece de cuidar do problema e quer divulgar o novo. Vamos fazer. Mas estamos avançando, mas calma, tem falhas ainda para a gente equacionar, para chegar nesse avanço. Dar um passo para trás para depois dar um passo para frente, não concorda comigo? Eu acho que está precisando ver o que nós realmente queremos, o que precisamos. Aí a população mas aí depende de quem? De uma Câmara atuante. Para poder fazer as reclamações, não fazer denúncias. Não fazer lacração. Não, fez a denúncia, mas o que foi feito em cima disso? O que melhorou? Não, exatamente. O que ocorreu depois? A gente fica sem saber. Como é que eu vejo? A denúncia é importante para você alertar o povo, alertar até às vezes o gestor que eles não sabem só ponto como está. O executivo, no caso, o prefeito, porque às vezes Niterói é muito isso, e é um problema no Brasil inteiro que você tem a divisão das secretarias por apoio político. Isso é uma coisa que... Não, eu não sei se ocorre aqui, mas eu sei o seguinte, o prefeito às vezes se colocou... Eu penso o seguinte, se o prefeito escolheu uma pessoa porque ele é um bom gestor. Eu não estou falando isso, não estou falando da qualidade, eu estou falando que no momento que você bota pessoas com interesses diferentes, mesmo sendo técnico, você entra na questão da gestão porque eles não se falam. Lembra da engrenagem? Então você não tem umas secretarias que se comunicam. É quando você faz um castelamento da sua secretaria sem falar com as outras, já ocorre muito isso. Exatamente. Tem que pensar no Niterói como um todo. Se eu sou um secretário de educação, eu tenho que falar com a Secretaria de Esporte, tenho que falar com a Secretaria de Cultura. Eu tenho que fazer isso, essa engrenagem que você diz, é o andar. Acessibilidade. Claro. E que você tem ali uma questão, aí voltando ao ponto da denúncia, a denúncia é importante para qualquer gestor. O gestor que não sabe lidar com denúncia. A denúncia é muito importante para o crescimento até do gestor, porque ele vai trabalhar com a solução. Exatamente. E mostrar que ele fez. Mais uma denúncia construtiva, você não concorda? Se o hoje caso é grave, você mostra, mas denunciar não quer dizer lacrar. Que hoje toda crítica é construtiva, a denúncia é uma crítica. Agora é o seguinte, e o que foi feito depois da crítica? Exatamente. O que ocorreu? Eu acho que a população... Qual a ação que o governo... É muito barulho na hora da crítica. Mas qual a ação que o governo fez? O governo também não... Não, eu coloco o seguinte, não só o governo e nem quem criticou. Parece que era só para aparecer, porque fica aquela lacuna e a população ainda sem eficácia do problema. Não há comunicação. Quando a gente fala em comunicação, não há comunicação. E uma coisa importantíssima também, que é uma grande... Escola em tempo integral. O que você acha disso? Eu sou a favor. Eu fui em Cuba ver o médico de família lá, e fiquei lá 15 dias e eu fiz uma pergunta: cadê as crianças? Estão estudando. No horário letivo de aula, você não via as crianças, porque elas estavam estudando. Tirando aonde? Das comunidades. Hoje, nossas comunidades é um fruto de caso perdido, porque se a criança está vendo um mau exemplo. É uma indústria está vendo um mau exemplo. E o que eu falo, o homem é igual um ratinho, ele é feito de hábitos. Ele vai olhar o seu semelhante e vai copiar. Se aquele garoto na comunidade não tiver um bom hábito, a gente sabe onde que ele vai parar. Mas se ele estiver dentro do colégio, tendo esporte, tendo cultura, tendo as matérias básicas, tendo uma boa refeição, com certeza ele vai ser uma pessoa melhor no futuro. Nós lá no colégio a gente fala sempre que a gente educa para transformar. A educação é uma transformação. A educação vem de casa. O que a gente vai fazendo no colégio é a transformação dele e lapidar ele. Mas se eu não tivesse educação em casa, e se eu tivesse aluno perdido, um abraço. Sou a favor do tempo integral para ontem. Exatamente. Que quando você fala na questão da qualidade do ensino, você tem que respeitar uma normativa do governo federal, porque é o governo federal que determina a diretriz básica. A diretriz básica do ensino. Mas você tem as cadeiras que são... Mas eu posso fazer as opcionais, robótica, profissão do futuro, instrução na área econômica, que é muito importante. Empreendedorismo. Saber lidar com dinheiro. Então, quando a gente fala assim, eu falo, tempo integral... As pessoas acham, muitas das pessoas, porque a criança vai ficar o dia inteiro trancada numa sala de aula. Não. Ele tem uma carga horária que tem que cumprir.
Mas, Sim. fora as isso... matérias básicas ele vai fazer, depois vem com as opcionais. A parte da tarde entra com as opcionais. É cultura, arte, esporte, música. Eu acho que falta isso. E falta também, aí eu entro na parte mais de educador, um incentivo maior aos professores e aos funcionários da educação. Tanto na parte de capacitação, quanto também na parte financeira. Eu acho que você é hoje o que é porque teve um professor que passou na sua vida. Eu Sim. hoje sou o que sou porque eu passei por um professor que me mostrou o caminho. Eu sou oriundo, meus pais, os dois são professores. Minha mãe é professora. Minha mãe é professora de inglês, meu pai era professor. Meu pai foi professor também na ESP, na Escola de Polícia Militar. Meu pai é professor. Meu pai sempre foi no Colégio Itapu, fundou o Colégio de Niterói, Banco de Seis Granit. Educação é sua área. Só que ele sempre falava conosco: eu nunca vou dar dinheiro a vocês, eu vou dar incentivo e o estudo. E eu acho que falta isso. Hoje, todo mundo dá o peixe pronto. Está faltando ensinar. Já sei que você já vai entrar em outra história, mas ainda não. Voltando pescaria, tem que ensinar. Voltando na qualificação dos professores. Como é que você vê hoje e o que você acha que pode ser feito até na questão salarial, né? Porque o professor é uma classe, e eu sou dessa classe, sou professor de saúde pública, que ela não é valorizada. Exatamente. Ela forma todos os cidadãos para várias áreas, mas ela mesmo não é valorizada. Eu acho que já houve um plano de cargo e salário, mas já passou a hora de ter outros. Até porque um professor alegre, feliz, incentivado, recebendo bem, ele que vai instruir o futuro. Ele vai trabalhar muito bem com essas crianças. Imagine ele feliz. Sabemos todas as problemáticas que já tivemos por causa do caso do Covid, mexeu nas inter-relações, as pessoas mudaram o seu eixo de relação, mas se ele tiver com a moral dele lá em cima, se ele tiver incentivado, se ele tiver alegre, valorizado, eu tenho certeza que o aluno dele também vai ser outro. E o professor, às vezes, ele acha que quando você fala em qualificação, ele tem uns que falam, está querendo me ensinar, eu sou professor. Mas todo dia aprende algo. Aprende um pouquinho. Eu acho que ninguém sabe. E o ensino é para ser entregue. Tem uns que adoram segurar o ensino, né? E a função do vereador na educação, por exemplo, municipal, nessas questões que cabem ao município, eu acho importantíssimo. Exatamente porque a questão da escola em tempo integral é uma questão do executivo, mas tem que ter uma lei que ampare. O planejamento ficar em cima até do gestor, porque tem a alimentação dessas crianças, quem fornece é de boa qualidade ou não. Coisa, se você for fazer um convênio com a rede particular para poder acabar a fila, você tem que passar pela Câmara a aprovação disso. Entendeu? E hoje tem várias parcerias de vários modelos, até na parte de saúde, fazendo isso direto. Por que não faz isso também na área profissional? Então, acho que hoje, algumas prefeituras têm feito muito isso no governo para a questão da faculdade, mas está esquecendo a base. Porque eu acho que o problema também no país passa pelos técnicos. Exatamente. Nós tivemos uma geração que todo mundo tinha que formar em algo. Eu sou dessa geração. E a parte técnica foi esquecida do lado. Exatamente. A gente precisa retomar essa questão técnica. Mas nessas secretarias você tinha o atendimento da prefeitura lá dentro. Hoje, o que eu vejo, isso ninguém me conta, é o que eu vejo, você tem uma secretaria aonde não tem nada efetivo da prefeitura lá dentro, para atendimento. Um carro para trocar lâmpada, secretaria executiva. Um carro ali para trocar lâmpada da prefeitura, um atendimento para a população na questão fazendária. Você ter ali, cada secretaria principal atendendo a população. Isso tem a ver com o trânsito, sabe por quê? Eu vou falar isso agora. A pessoa deixa de vir para resolver aqui na prefeitura, para você ter lá. E hoje a secretaria, vamos ser sinceros, o povo já sabe, hoje a secretaria é cabide de emprego. Eu acho que você, como vereador, acho que você tem que também entrar nisso aí. O Jorge Alberto, quando criou as secretarias, foi fantástico, do meu ponto de vista. Por quê? Era justamente para você fazer a desburocratização dos procedimentos administrativos da prefeitura. Eu não estou questionando a secretaria. Alguém ia fazer um agendamento na Secretaria de Meio Ambiente. Ele ia à Secretaria Regional, protocolava, o bloco mandava, funcionava. As secretarias, pelo que você está falando, eu não tenho esse informe, estão funcionando só para os seus apadrinhados. Exatamente. Ela tem que funcionar de forma técnica. E não é. Por quê? A sua engrenagem, como você fala, eu não vou fazer um deslocamento para vir até a prefeitura, eu não vou sair de Piratininga para vir à prefeitura. Eu estou diminuindo o trânsito. Exatamente. Estou diminuindo de gente na rua.
E está dando a melhor qualidade de vida à pessoa que não vai se estressar. Não vai perder tempo, tempo. E não vai perder tempo também na própria prefeitura. E vai Ou gastar menos. No mínimo ele sai da Secretaria Regional sabendo o que ele vai fazer. O problema é que as pessoas chegam na prefeitura, a desinformação é maior ainda. É porque não tem informação na Secretaria. Mas a Secretaria, aonde que eu vejo multa de trânsito? A Secretaria deve informar. Isso que eu estou falando. Se é uma Secretaria Regional, ela era para, no mínimo, sair com tudo resolvido, ou pelo menos encaminhado. Esse que é o problema. Agora, essa outra parte que eu não sabia, que você me colocou aqui, é fácil resolver. Que a Secretaria tenha pelo menos 50% do seu efetivo funcionário concursado. Acaba isso. Resolve um problema. Que é uma ação do vereador na hora lá. Com certeza vai ficar mais eficaz. Aí, eu não sou contra a indicação. Vamos ver quem vão ser os colegas em janeiro, mas também é uma coisa para a gente se propor colocar pelo menos 50% dentro das secretarias, um corpo técnico da própria prefeitura para atendimento à sua população. Exatamente. Eu não sou contra a indicação, por exemplo, o subsecretário que vai estar lá, ou o diretor, não sei como é que se nomeia, era secretaria, mas não é, né? Administração. Não, é secretário e subsecretário, é um cargo de secretário, mas como administrador regional. Você ter ali, nesse cargo, uma pessoa indicada política, tem a ver, porque a secretaria está fazendo política. Tem umas secretarias também que eu não entendo, tem 12, tem outra com 20, outra com... ela não é uniforme. Exatamente. E também a questão da regionalidade. Você poderia diminuir o custo de, você diminuir a região. Daqui a pouco você vai ter uma secretaria em cada bairro. Não, diminuiu bem. Só que eu acho que não é o ideal. Mas ainda tem essa coisa da divisão. Tem alguns lugares que hoje não existe mais, e tem lugares que tem lugares que tem 2, tem 3. Que não precisa. Por exemplo, você poderia fazer uma questão assim, Tenente Jardim, Barreto e Engenhoca. Uma. É isso. Caramuns, outra. Fazer elas uma estrutura maior, um atendimento melhor da população, e eficaz. Com certeza. Isso aí é uma coisa que o vereador tem a função. É a função dele, ele poderia fazer e fazer a cobrança. Exatamente. Faz essa parceria, vai ser menor custo para a própria prefeitura. Vai gastar menos que construir uma escola ou construir um lugar, reformar, exatamente. Vai ser mais rápido. E vai estar ajudando. Exatamente. Escola em tempo integral, uma luta sua que você vai... E essa escola, eu acho que ela foi para ontem, ela é essencial. É uma luta que você vai estar lá brigando por isso. Você pode ter certeza. Saindo da educação, porque se você não tiver saúde, você não tem educação, você não se locomove, você não faz nada. Niterói, eu vi ser criado médico de família. Você que é da área médica veterinária, mas eu vi ser criado médico de família. Médico família, quando foi criado no governo Jorge Alberto Silveira, ele se tornou uma referência nacional e também mundial. O formato como foi feito o médico de família. E o que a gente vem assistindo e vendo ao longo desse tempo todo, é que um programa onde ele poderia ter evoluído, muitos lugares está parado no tempo e em outros lugares nem tem mais. Você tem uma questão ali, mas é o que a população me fala. Então, isso é um ponto que é a questão do médico de família, que é um programa onde é um programa de prevenção que você deixe de fazer com que a pessoa, às vezes, por uma questão de má educação alimentar ou mau comportamento ambiental, de você estar ali cuidando do seu entorno, você adoece e vai ter um custo maior na saúde. Emílio, você sabe que eu trabalho muito tempo nessa questão da saúde. Eu sou sanitarista, sou médico veterinário, mas sou sanitarista. E quando a gente fala das barreiras sanitárias, quando a gente fala dos sinalizadores, porque o médico de família, quando ele foi construído, através do grande médico, Dr. Gilson Cantarino, que foi um gestor na área de saúde, ele fez um avanço em Niterói. Foi referência nacional, mundial, porque era um projeto fantástico. Começou no Morro do Cavalão. Eu já estava na prefeitura, já estava trabalhando na parte de saúde pública, e eu vejo que ele avançou muito. Só que, quando ele cresceu, ele se perdeu. Exato, esse ponto o modelo ele se perdeu. Porque, por exemplo, o sinalizador, primeiro que eu falo assim, até não tem um médico veterinário na ponta, que era o que vai sinalizar as doenças que transmitem os animais, as zoonoses. Não tem. Exatamente. Você não tem os educadores de educação física, hoje, que é feito em projeto terceirizado, poderiam estar em conjunto. Cada comunidade ali cuidando já estaria, porque você está fazendo a educação de saúde, mas você está trazendo esporte, vai diminuir a obesidade,
vai mexer no vai colesterol, infarto, vai diminuir tudo. AVC. Eu estou fazendo o quê? Um planejamento de vida. Isso. Eu estou dando uma sobrevida. Mas isso eu tenho que fazer com quem? Com a ponta. A ponta está lá, só que a ponta está desabastecida. Essa que é a grande verdade. Esse desabastecimento desde medicamento, pessoal, estrutura. E entender que aquela caixinha ali ela tem que ser ampliada. Ela não tem que ser fechada. As caixinhas de Pandora que eu brinco, elas têm que ser abertas. Exatamente. Até para os outros Mas aí profissionais. A função do vereador levantar essas caixinhas. Isso eu não tenho dúvida, sempre cai na Câmara, porque é a Câmara que fiscaliza. Até porque, se eu tenho um médico de família funcionando bem, eu vou diminuir o meu gasto hospitalar, eu vou diminuir o meu gasto na ponta, não, no final, no hospital. Exatamente. A ponta, se estiver bem preparada, o gasto é menor. Eu não sei se eu que faço essa visão, ou se algumas pessoas não conseguem ter essa visão. Eu acho que algumas pessoas não querem ter essa visão. Aí... Porque tem gente, infelizmente, que vive do caos, né? Deixa o caos acontecer, porque dali tira o proveito em cima de solução. Mas o problema é que eu fui professor de saúde pública e falava para meus alunos. É por isso que você é um cara da área. Quando você tem entende. 1% de letalidade, quem não é da área fala assim, não tem problema. Mas tem. Mas na hora que é na sua família, ele passa a ser 100%. Exatamente. Então não tem que ter o teoria do caos. Eu tenho que ter solução a teoria do avanço tecnológico primeiro. Você tem que chegar antes do problema. Você não tem que ser a solução ao problema. Se eu evitar o problema, trabalhar na solução, a gente sabe que essa ponta se vê bem assistida, eu não vou ter a questão da letalidade. Só que todo mundo brinca, às vezes, 2% de letalidade. Cara, pelo OMS, mas quando é no seu caso, justamente, aí passa 5%. Os meus alunos de saúde pública, eu sempre brinquei nisso, quando eu botava no quadro, pelo OMS pode ter X de letalidade. Não, está errado. Porque se fosse na sua casa, 1% é na sua casa, ela passa a 100%. Porque quando é um pai, um ente querido, um filho... Exatamente. E a gente entra nessa questão de estrutura que você falou. Você tem ainda locais de Niterói que você tem um prontuário de papel. Você tem ainda essa questão da informação que passa pela gestão, mas a questão que se tem um de papel tá bom, pior é quando nem tem. Então, por exemplo, deve ter lugares que não tem também. Falta o papel para fazer o prontuário. Mas você não acha que essa questão, em pleno século XXI, não era uma questão que, além dos vereadores cobrar literalmente essa questão da conectividade, porque você, quando tem a informação na ponta, você faz o trabalho de prevenção melhor. A gente está num período que todo mundo fala de tanto de transparência, né? Aí entra uma secretaria regional aonde que poderia estar trabalhando junto a fazer essa conexão. Assistente social, não precisava estar no médico de família, pode estar na Secretaria Regional, onde as pessoas... por isso que eu falo dos encastelamentos, né? Todo mundo quer ficar encastelado. O próprio médico de família pode sair de dentro da secretaria. A comunicação seria mais rápida. Exatamente. E, por exemplo, a gente vê aqui na própria Amaral Peixoto, que eu sei que você vai bater, a gente vê pessoas de rua, em situações de vulnerabilidade na rua. Está na saúde, a gente só que agora. Aí vai a assistência social sozinha. Por que a educação está junto? Por que a saúde não está junto? Então a gente vai batendo na ponta do médico de família, igualzinho nos outros eixos. E eu não consigo ver ninguém sozinho resolver o problema. Uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. A gente tem que ter a coletividade. Entender que não é divisão de poderes. O poder absoluto é da nossa população. Quem sofre é a população. Quando há divisão de poder, que Niterói tem esse problema também das regiões. Não é Niterói, não. Eu já trabalhei em outros municípios. Mas todos têm isso. Aqui tem donos, né? São os leões de chácara. Vamos botar leão de chácara, os coronéis, né? Casa Grande e Senzala. Então você tem lá a região tal do vereador tal. Região do sei o que no vereador tal. Aí que eu falo do ponto dos secretários. Mas eu acho que é uma grande burrice desse vereador. Não, mas porque se aquela ponta que ele já faz um bom serviço, se melhorar esse serviço, melhora ele. Mas aí eu entro na gestão do executivo, quando nomeia um secretário por coesão política. Se o cara é ligado a um, de repente ele deixa de atender o outro, porque aquele vereador querendo entrar na área do vereador que é do meu partido. Isso acontece no Brasil inteiro, não é uma peculiaridade de Niterói. Isso é uma questão de gestão que... É uma coisa pública e notória. Para todo mundo. Não é uma coisa aqui que eu estou falando e o pessoal está falando besteira. Não estou falando besteira. Você vê isso nos jornais. Eu sou morador da cidade, acompanho a política da cidade. A gente vê isso acontecer, entendeu? Mas aí que eu falo essa questão da gestão e da fiscalização do vereador, porque o ideal, como eu sempre falo, a prefeitura é uma engrenagem. Você está com as suas perguntas e o que você recebe aqui de denúncia no WebDoc, então você está me dizendo que os vereadores não estão fazendo sua função, é isso?
estão fazendo muito a menos do que deveriam fazer. Porque o que você está me passando, eu acho que eles já deveriam Porque, estar sendo mais atuantes pelo que você está colocando aqui. Porque eu recebo da população. Eu recebo mensagem no WhatsApp, eu recebo mensagem no portal, eu recebo mensagem no Facebook, eu recebo mensagem no Instagram. Porque, graças a Deus, meu veículo independente, eu mostro ali realmente a questão da verdade, o que acontece. Eu não escondo, nem tomo partido. Eu vou direto ao fato, mostro o fato. Tanto é que eu pego essas demandas, eu encaminho. Eu encaminho essa demanda. Eu encaminho para vereadores essa demanda. Durante esses Você tem essa resposta? 3 anos, não tenho resposta. Algumas eu tenho, outras não. Entendeu? Outras não é comigo. Outras, essa área não é minha. Por isso que eu estou falando, não, aquela área lá não posso ir, porque essa área aí é do fulano de tal. Falando, meu irmão. Eu acho que a Niterói está vivendo esse problema. Até é por isso, na campanha. Cada um tem sua área. Na campanha está acontecendo isso. Na campanha deve estar acontecendo. Muito. A gente ouve relatos eu não ligo para isso, eu vou em todos os lugares, que eu vou na casa do amigo. O vereador da cidade, a vereança. É triste aceitar isso, tá? É triste, eu fico dizer revoltado. Que não pode ir aqui e ali, eu não tenho isso, eu vou a todos os lugares. Meu pai foi político, né? Você sabe, foi deputado. Imagina, meu pai quando falava assim, aquela área do fulano, agora que eu vou. Eu sou deputado do estado do Rio de Janeiro. Porque você vai ser vereador por Niterói ou pelo bairro. Aí você começa a ver que vai ter isso. A população que tem que acordar e ver. Exatamente. Acompanhar, esse vereador que eu votei lá, ou esse outro que está aqui. Tem que ver se primeiro se ele está lá. Se está. Primeira coisa. Eu acho que o principal é o vereador de mandato, então você tem que olhar com mais cautela. Muito. Não ir na emoção, porque você tem que olhar com cautela. Porque essa emoção que faz com que a política, não só em Niterói, mas no Brasil por isso, inteiro, não sei se você tem esse dado, claro que você tem esse dado. É por isso que 110 mil pessoas em Niterói não votam no vereador, porque não conseguem ver os candidatos sendo Exatamente. dele. Por quê? É o vereador do gabinete. O vereador, ele olha, esse aqui, não vota. São 110 mil que não votaram na última eleição, porque não se sentiram o quê? Identificado por nenhum deles, sabe que não vai ser feito nada. Aí você vê os vereadores, tem vários vereadores assim, que são vereadores que você encontra mais na rua do que no gabinete. Até porque o gabinete hoje não está todo mundo lá fora, não tem plenário direito, é outra história também. Né? Não, mas tu falando com o vereador que fica na rua conversando com a população, não é ficar na rua, não. Não, a rua tem que ir para ver a problemática. Por isso que tem vereadores que tem bastante mandato, não é porque ele é bonito ou isso, aquilo, é porque... Não é porque faz, não, porque ele está na rua. Porque está na rua, a pessoa vê, encosta, aperta a mão do vereador, às vezes a pessoa quer isso, quer apertar sua mão. Caralho, olha o vereador. Os caras se colocaram num pedestal, isso a política fez ao longo do tempo, que acha que o político é aquele cara num pedestal que, não pode ser tocado, não sou político. Meu irmão, você é funcionário do povo, eu pago o salário de vocês aí, vamos colocar assim. Muito... Você não vê? Mas a população, se não está... Mas tem outro lado, a população não se sentir representada, de não ter vou votar nesse que me sinto representado. Eu acho isso muito triste, mano. 10 mil pessoas não se sentiam representadas por nenhum. Eu sei que é o seguinte, são 492 mil eleitores. Não, agora candidatos. Não é possível. Caiu para 22, né? Não é possível que você não consiga um representante. Ainda mais numa eleição. Ainda tem gente boa. Não, tem muita gente ruim. Mas ainda dá generalizando. Tem muita gente boa ainda, mas está difícil. Eu estou pontuando a má escolha do eleitor. Mas são agora, se 110 se sintam representados, tem algo errado. Exatamente. Eu acho que os vereadores, até a classe, tem que começar acender uma luz de alerta. Não é possível. Mas você acha que a internet hoje em dia já não facilita essa proximidade? Facilita, mas 2020 não se sentiram representados, em 24 também não, em 22 também não. Exatamente. Espero que agora o niteroense se sinta representado por e vá votar. Porque você só tem 4 anos um único dia para mudar Niterói. Essa que é a grande verdade. É verdade. Um único dia. Você tem 4 anos. Só tem aquele dia. Você tem 4 anos para acompanhar. Para você escolher, acompanhar. Ver o que fez, o que não fez, as atitudes, para chegar no último dia lá. Não é possível que 110 mil pessoas não estão se sentindo representadas por nenhum deles. Tem algo errado. É verdade. Voltando para a saúde pública, que a gente vai entrar no problema também, que está na porta aqui da minha produtora, praticamente, né? Que são os moradores de rua. Tem 2 fatores importantes aí. Primeiro, você tem o morador que está em estado de drogadição, que você tem o drogado, a pessoa envolvida em droga. E você tem o morador de rua que perdeu o emprego, ou não tem dinheiro para voltar para casa porque trabalha aqui, ou a pessoa perdeu a família, não tem dinheiro para se manter e vem morar na rua, mas ele não está em estado de drogadição. Então eu vejo 2 vertentes que você tem que cuidar, porque quando a gente fala aqui
Ah, morador de rua, junta tudo num pacote só. Não, não. Tem pessoas ali que só precisam de um empurrãozinho. Tem pessoas que precisam de internação mesmo. Pegar o cara, arrecar e jogar. A gente volta falando o quê? Gestão. Gestão. Falar de quê? Triagem. Senso. Porque passa uma sensação muito de segurança na nossa cidade hoje. Passa, bastante. Você vai em Caraí hoje... Um dos motivos da sensação de insegurança são esses moradores de rua. Você, 9 horas da noite, você não vê mais ninguém em Caraí. Aí a gente entra no ponto das 7. Lembra, às 7 não está com trânsito assim? mais. Eu falei pra você, mas as pessoas estão ficando dentro de casa, estão com medo de andar. Tem que ser tratado diferenciado. Compulsória ou não compulsória? Como é que você vê isso? Pega o cara, leva a força para o tratamento ou você não é levar acha... força, é convidar ele de forma carinhosa, mostrar o que vai ser feito. Tá certo? Também a gente tem que ver quem está fazendo essa abordagem. Essa abordagem tem que ter treinamento, tem que saber como é que vai fazer essa abordagem. A violência gera violência. Eu garanto que você vai trazer ele de uma forma. Agora, aqueles casos extremos... Eu estou falando dos extremos. Os extremos não tem como. Ao ponto de ter aqui na Amaral Peixoto uma mulher que levou uma facada, outra levou um soco na cara, um tacou fogo num carro. Isso é estado extremo de drogadição. Aí você sabe que... Você vai, meu amigo, por isso que a gente vai falar... vamos caminhar até o centro de tratamento. É por isso que a gente tem que tratar isso de duas formas. A gente tem que entender... Eu acho que até de 3 formas diferentes. Não, mas olha só, você tem um estado crítico... Eu vou te falar de fora do Brasil e fora de Niterói. É uma pandemia que está ocorrendo na questão da droga. Nova York agora... Mas Niterói está com essas drogas que... Então, mas já está aqui. Não, já está aqui. Eu já vi uma pessoa aqui com aquela... Eles ficam igual um zumbi morto-vivo. Eu fiquei assustado em ver aquilo. Eu não posso sair de um túnel. Na principal rua de Niterói, eu tenho uma caracolândia se instalando e ninguém fazer nada. O centro de Niterói, que foi tão bonito antigamente... E o centro de Niterói, ele precisa fazer o quê? Revitalização. Uma revitalização. Uma remodelação. Repaginar o centro. Mas não é só no comércio, não. É trazer gente para morar. Quando a ocupação está vazia, ele é ocupado. Toda grande metrópole, a cidade, o centro da cidade é moradia. Moradia mista. Comércio, empresa, facilita o trabalho, que trabalha mais perto. Para todos. Niterói precisa ser repaginado o centro da cidade. Agora, eu preciso também... Que diminui o trânsito. Mas olha só, eu preciso ter lugar para a pessoa estacionar para fazer a compra. Hoje, várias lojas fecharam, não tem onde parar o carro. Eu escuto isso. O comércio hoje de Niterói também apanhou muito, fora a pandemia. Planejamento. Uma coisa... Vamos falar do dedo na ferida, falasse? Vamos votar ciclofaixa, porque é bonito, mas é aquele estacionamento... correto. Mas o estacionamento do comerciante acabou. Exatamente. E tem gente que é dessa área e não fala isso. Mas se a pessoa... Não tem a coragem. Você sabe que eu estou falando de quem? Eu sei. Aí não. A ciclofaixa em alguns lugares, Barcelona, ela é no centro, ela é no meio, e não na ponta. Não, e outra coisa, às vezes a ciclofaixa acaba do nada. Acaba e você tem que subir na calçada. Para quê? Eu acho que a mobilidade está melhorando. Só que se a ciclofaixa... Os pontos tem que se interligar. Exatamente. Se a ciclofaixa é para você fazer um modal onde você deixa o carro, questão da poluição. Se você sai de Caraí, você tem que parar no meio de caminho, que não tem mais ciclofaixa para você até o centro. Eu vou pegar, você voltou para a mobilidade, mas eu, para andar com minha bicicleta, para entrar na mobilidade, eu tenho que ter segurança. Exatamente. Se eu não tenho onde parar a minha bicicleta, deixar um local seguro, por a segurança que se instalou por causa do morador de rua, eu já não saio com a minha bicicleta, eu já não deixo essa engrenagem para. Já pego o carro. Agora eu vou colocar o dedo numa ferida um pouquinho maior do que essa. Gosto disso. Porque você está falando do morador de rua. Nós temos excelentes guardas municipais. Eu vou falar que a guarda municipal de Niterói... Você não acha mas tem que dar mais poder de polícia para ele? Parte dela armada? Tem que dar mais incentivo a ele, e dar mais participação a ele. Porque ele fica até com medo de segurar uma pessoa hoje. Niterói teve o que vai ocorrer? Niterói presente por 2 motivos. O morador se sentia mais à vontade, porque quem estava ali era um morador de Niterói. Então ele ia lá, falava direto com o comandante do Niterói presente. Hoje, o Niterói presente voltou para o Estado, voltou para o Estado. E uma questão que eu falo, quando você fala em segurança, sensação de segurança, você tem as manchas onde você tem mais sensação de insegurança. O que acarreta essas manchas? A falta da informação visual. O que enquadra isso? A iluminação, que diminui a sua informação visual, e a falta da pessoa ver um agente público de segurança perto. Ela está presente em certos lugares. Por exemplo, em Gá ainda tem a Rua do Perdeu.
Ali não tem muita iluminação, aquela rua da UF, que passa ali, a famosa rua do Perdeu, que todo mundo é assaltado naquela rua, tem até hoje. Qual é o problema? Porque se tem os pontos críticos, iluminação e a presença física. Não é que ele vai atirar, nem armado. E existem armas não letais que a polícia pode usar. Você ainda agora falou de participação público-privada. Exatamente. As cabines, ela não tem que ser feita para ser público, estar dentro dela. Ela é só o quê? Um sinalizador. Exatamente. Vamos falar ali onde nós temos ali no canal não adianta a da Riparreiras. Às vezes não tem ninguém dentro, que o bandido vê que não, aquilo sim, não tem nada. Não adianta, mas você tem que ter os sinalizadores. Tem que ter. Tem que ter o agente físico Eu sou da época do Cosme Damião, que tinha sempre dois polícia que andava na rua. Então você é um pouquinho mais velho que eu. Eu tô com 53. Não, um pouquinho mais velho que eu, não. Ele é mais novo. O policial militar, lembrava o nome, a gente lembrava o policial militar ficava na porta dos colégios. Mas depois de 10 horas você falava o nome. Você vai lembrar disso, depois de 10 horas? Você estava em casa. Mas quando o Cosme passava, eles apitavam. Apitavam. Só o apito você já tinha, uma sensação de tranquilidade. Tá passando aqui. Eles estão aqui. E era respeitado. A Joaninha era respeitada. A Joaninha. Hoje você vem com a blazer, bandido vagabundo, caveirão, senta o dedo em cima. Ninguém tá com isso. Mas a gente não está falando desse confronto. Nós estamos falando de segurança presente. Sensação de segurança. Aonde? Nas nossas vias. A questão das câmeras. Não, mas as vias cabe o quê? Primeiro, iluminação pública. Que estão fazendo agora, estão melhorando muito a situação. Que a iluminação de LED é mais barata, é mais cara para botar, mas economiza muito mais. E ela mantém muito mais tempo. Não precisa fazer a troca como a outra fazia. Exatamente. Então, iluminação. Outro, apresenta do agente público. Exatamente, isso é importantíssimo. As câmeras vigiando. Hoje e os cinturões, você se sente mais protegido. Hoje em dia tem tecnologia de câmera com reconhecimento facial. Hoje tem um monitoramento na cidade funcionando. Só que não adianta eu estar vendo monitoramento se eu não tenho um agente presente. E de repente o caso acontece aí que eu acho que a nossa guarda que já não deixa a pessoa então, essa nossa guarda que ela já foi bem treinada, bem qualificada, a gente tinha que estar dando mais uma atribuição legal a ela para ampliar os poderes dela, para poder essa turma que faz esse desvio de conduta também ficar preocupado. Porque ele vê o guarda municipal, é só um guarda municipal. Mas hoje a lei garante a qualquer cidadão prender a pessoa em flagrante. Eu posso prender qualquer um na rua. Você pode prender, mas a gente foi da época que se a gente segurasse alguém, a população ficava a seu favor. Hoje é o contrário. Está ligado você sair preso e o juízo ficar solto. É uma vítima da sociedade. Não é isso? Então a gente tem que ter um monte de bandeira de pessoal, já essa galera já é uma vítima da sociedade. Mas eu acho o seguinte, se cometer um delito, se alguém segurar, tem que levar para a justiça resolver. Aí você tocou num ponto que eu acho interessante. Você falou, tem a câmera, está lá filmando, aconteceu uma infração. Se não tiver regionalizado numa questão de gestão, de planejamento, aonde vai ficar não só a Polícia Militar, mas a Guarda Municipal, o agente vai ficar agarrado no trânsito para poder chegar. Viu como é que até o trânsito interfere nessa sensação de insegurança? Mas como é que a polícia vai chegar aqui? Por que eu falo em iniciativa público-privada? Então, o supermercado, que eu não vou fazer o merchan dela, que está querendo botar ali na Riparreiras para diminuir o número de moradores de ruas ali. Ainda não saiu essa autorização. Então, essas coisas que a gente tem que fazer é agilidade, andar. Aí depende de quem? Mas é colocar municipal ou estadual? Se for estadual. Municipal. Tá. Porque eu acho que a gente tem que começar a municipalizar sim. Isso aí não é a questão do qual é o nome mesmo? Que cuida dos prédios públicos, dessa questão de. Quer botar um posto lá, um empresário eu banco. Às vezes o cara quer bancar, eu banco. Mas tudo depende da logística, que eu estou falando. Por exemplo, com a população, a classe empresarial, junto com a Câmara e junto com o Executivo, vai funcionar aí. Até porque eu não tenho que sair botando sinalizadores aonde não há necessidade, só porque eu tenho um empresário grande ali. Eu tenho que fazer um planejamento. Mas aí você Mas eu acho que quando a gente fala em planejamento. Quando você fala em supermercado grande, empresário grande, você fala a quantidade de pessoas que vai lá. Então não é o empresário que quer. O empresário está querendo, às vezes, a segurança para quem vai, que somos nós. O empresário não está gerando emprego. Exatamente. Não está gerando. Se ele quer fazer, por que ele pode fazer? Então, acho que a cidade também tem que dar essa contrapartida para ele funcionar de melhor forma. Exatamente. E quem vai até lá se sentir mais seguro. Porque hoje em dia, essa questão, eu vejo pela minha mãe. Não vou mais namorar César, meu filho. Foi por quê, mãe? Pô, já viu como é que está a noite? Então não vai. E a gente é cidade que meus amigos que moravam do outro lado da poça, no Rio, falavam, nossa, eu fico com inveja de vocês. 10, 11 horas da noite, vocês andando. Eu sou dessa época. Isso está invertido agora.
As Exatamente. pessoas andavam calçando meia-noite, não acontecia nada, 11 horas da noite. Hoje tem lugares no Rio que hoje Eu acho você que a anda mais população tranquilo está que se aqui. acovardando. O interesse público mudou. O interesse do caos, né? O caos também às vezes ajuda na Eu questão não vou da... achar porque eu não gosto desse interesse do caos. Eu prefiro interesse na prevenção. Quem A trabalha com caos é porque não fez a prevenção. Exatamente. Então a gente tem Porque que olhar muitas quem gosta vezes de o gerar caos o dá mais caos. mídia do que o... Outro ao dia eu falei, contrário, né? outro dia eu fui numa, A pessoa bate, eu fui numa bate, comunidade, mas não foi feito leva um campo de solução. futebol lindo, um campo maravilhoso, eu que joguei bola, achei que o campo está perfeito. Só que tem 8 casas para cair e tem uma contenção a ser feita. A pessoa falou assim, Cláudio, jamais iam fazer isso, são 8 casas. Quantos votos tem ali? 15 pessoas. Aqui no campo, o campo, quantas pessoas tem que vir aqui? Aqui é 300 pessoas todo sábado e domingo. Então aqui tem mais voto que lá. Então, cai na gestão pública. Entra na politicagem e sai da política. Mas isso quem tem que ver não é o vereador. Não é. Isso é uma gestão pública do executivo. Exatamente. Que não tem que atender o vereador, desculpa, nessa questão. Aí a gente volta no ponto do loteamento, né? Não, daí eu volto no ponto que a população vota mal. Também. Que não é respeitada no seu voto. Você viu como é que é tudo uma engrenagem? Vai Sim, desde o certeza. eleitor até o gestor. Agora, voltando nessa hoje, agora vamos tocar num pontozinho que eu sei que você é defensor por ser veterinário. Niterói você tem hoje bastantes, como é que se diz? Salvadores, não? ONG, protetores. ONG, protetores de animais e tal. Fazem um trabalho brilhante, muitas das vezes, muito. aqui em Niterói. Mas Niterói tem uma deficiência que você... Eu até vi, há muito tempo atrás, um post seu na sua rede social, que você foi Curitiba, não é? Fui Curitiba agora, porque em novembro foi homenageado lá. Foi lá, e lá tem um hospital municipal dessa questão. Lá tem um... Você acha que Niterói, na questão animal, vamos colocar assim, porque é uma questão de saúde pública, como você mesmo falou, o animal de rua, a matilha que está sendo formada, tem matilhas que estão sendo formadas. Eu conversei com você sobre isso. Foi, e geram também a questão da... Emílio, eu vou te deixar uma coisa aqui bem clara. Primeiro, eu sou médico veterinário. E dia 9 de setembro agora foi o dia do médico veterinário. Saúdo a todos os colegas aqui. Fomos no Cristo do Redentor, foram escolhidos 40 veterinários. Eu, sem querer, fui escolhido, estava lá, foi uma emoção. Nunca esperava ser homenageado abaixo do Cristo, né, do Pai. Recebeu a bênção ali. Nossa, dupla. Né, foi uma coisa. E ontem foi feito em Niterói, no MAC. E esses colegas que são protetores, que são médicos veterinários da causa, eu não vi nenhum deles lá falando pela você causa é veterinário, você não é só protetor, não, eu você não sou, é médico não, veterinário. Quero deixar bem claro aqui, como eu deixei semana passada no meu post. Eu não sou protetor. Você é veterinário. Eu sou médico veterinário. Eu luto pela causa animal. Eu quero o bem-estar dos animais. Eu quero o animal bem cuidado, sem zoonoses, com todas as regras e rigidez sanitárias. Eu não sou protetor que vou tirar a foto e não sei o que eu vou fazer com aquele animal. Muita gente assim. Até porque a gente tem que tomar cuidado que muitos protetores viraram acumuladores e depois dá um problema de saúde pública tremenda. Até porque às vezes não tem condição quando a gente vai falar de física questão animal, eu tenho que dar o bem-estar. Aonde esse animal vai estar? Qual é a metragem quadrada que esse animal está? Está sendo alimentado? Tem água? Tem ventilação? Tem um veterinário cuidando ali, vendo se está tudo ok. Tem vários colegas que não querem saber isso, sabe porque isso não dá voto. Ele quer tirar foto bonita com aquele animal. Ô caramelo, eu vim aqui cuidar de fulano, de Beltrano. E depois você sabe o que ele fez com esse animal? Ele resgatou. Vai para lar temporário. Onde? Então passou da hora a prefeitura acabar com essa falácia que está na moda. Hoje deve ter uns 40 candidatos da proteção animal. Quero dizer bem claro que eu não sou candidato à proteção animal. Eu sou candidato pelos animais, pela luta do correto, do cuidar, do bem-estar animal. Ponto. Então, eu tenho 4 bandeiras que eu viso atender. Primeiro, o Hospital Público Veterinário. Mais um hospital que é para atendimento de quem precisa. Um atendimento para fazer as castrações, para não para fazer a madame para ter o voto da família. Concorda comigo? Plenamente. Para gastar o dinheiro. Os colegas veterinários que estão na ponta fazendo um trabalho belíssimo, eles têm que continuar. Mas tem uma questão de saúde pública. Ponto. Nós temos que trabalhar no Hospital Público Veterinário para tratar de saúde pública e não para fazer politicagem na causa que é feito hoje. Essa que é a verdade. Segundo ponto, o abrigo animal.
que seria o abrigo municipal para aqueles que vão para o lar temporário. Porque esses lar temporários, pode ser a sua casa, a minha, mas depois a gente não fica sabendo o que houve. Exatamente. E eu tenho que fazer, junto às proteções, pode cadastro municipal. microchipar. Hoje chipo, mas e aí, para onde? Quem controla? Onde foi? É verdade. É Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Saúde? Que eu já vou falar agora um problema sério que houve em Niterói. Uhum. Vou acabar falando agora, que eu sei que você vai me perguntar. Embaixo do Cavalão, nós fizemos o primeiro centro de castração dessa cidade. No primeiro ano, castramos mais de 1.000 animais. No segundo ano, quase 2.000 animais. Aí começou a aparecer, sabe, minha? Aí tem que ter dono. É. Aí o Claudio, o vereador, entrou naquela política lá. Entrou onde você gosta de falar da politicagem. Pegaram, que era da Secretaria de Saúde. Uma pena quem estava lá permitiu, essa que é a grande verdade. Jogou para o meio ambiente. Jogou para o meio ambiente. Hoje, não tem o centro de castração embaixo do Cavalão, é a Cracolândia que você vê. Está ali na porta. A gente ocupava aquele espaço, não tinha aquilo ali não, amigo. Hoje jogaram isso para... Aí pior, jogaram para a Ponta da Areia. Para a Ponta da Areia e também os técnicos não... Brasil, não, mas os técnicos hoje lá não estão fazendo, sabe por quê? Porque não tem estrutura, não tem o técnico. Faz aonde? Castração, Secretaria de Meio Ambiente. Castramóvel, é o famoso castramóvel. Só que eu não entendo. Estão querendo ampliar, vão ampliar. Volte para a saúde, que os verdadeiros veterinários que não são contratados, já é pago com o nosso dinheiro, é o meu, o seu e o seu, para fazer as cirurgias. São grandes veterinários que estão lá. E continua com o meio ambiente também. Olha só que legal, nós temos vários aparatos para atender o animal. Não fazer politicagem. O resgate, eu acho que até uma coisa, resgate... E aí, daí vou acabar só para concluir. Ter mais... E aí eu tenho o hospital, eu tenho um abrigo municipal, só que tem um problema, que é fome, a alimentação. Se a pessoa em casa já não está em condições financeiras boas, o que ela vai fazer com esse animal? Vai jogar na rua. Vai botar na rua. Botou na rua, fome, cão errante. Mais risco de saúde pública, mais agravo. Eu tenho que fazer em Niterói, e vou fazer, é o banco da ração. O que seria esse banco da ração? Rapidinho, esse ponto que você tocou aí, quando o animal foi abandonado, está na rua e começa a passar fome, automaticamente o instinto animal dele começa a aflorar. Daqui a pouco você vai ter... vou falar do problema que eu então vamos lá, vamos continuar. Só acabar de falar do banco de ração, como é que ele funcionará. Eu tenho um empresário que ele pode ser dono de um supermercado, uma loja de ração dele furou. Vez dele burlar e vender aquela ração, ele vai mandar para o banco de ração da prefeitura. X toneladas, abate no seu imposto. Perfeito. Eu tenho o cadastro de quem precisa dessa ração, ONG, protetoras, comunidades carentes. Pô, não vou precisar dar meu gatinho para a rua. Eu vou dar, vou lá buscar a minha alimentação. Eu vou lá vacinar meu animal. Eu vou lá castrar meu animal. Isso está tudo interligado, como se diz, é uma engrenagem. A castração só não resolve a problemática animal. E fica todo mundo brigando para ser o pai da castração. A castração, para mim, é um pilar talvez mais fraco da situação. Porque tem tantas outras coisas para a gente fazer, que não é só a castração. A gente entra eu tenho que cuidar o bem-estar desse animal. A gente entra na Secretaria Regional, imagina um ponto ali para ter esse atendimento. Olha só. Fazia ali. Quando eu estiver à frente, você vai me chamar de bobo. A gente seguia uma ordem cronológica. Eu atendia todo mundo. Eu não furava aquela fila lá não para castrar nada, não. Talvez você é bobo, você estava lá, mas fui bobo. Porque hoje tem outros que eu duvido que pega o seu telefone agora e tenta marcar para castrar. Mas também dependendo do que você liga, já está marcado até para ontem. Eu sei que está falando. Eu desconheço, eu sei que eu não consigo marcar. Mas tem gente que consegue marcar. Mas eu acho que se a gente tivesse tudo dentro do próprio, como é o caso que você falou em Curitiba. Fala essa experiência que você teve lá. Eu agradeço o vereador Kuzman, que vai ser reeleito em Curitiba, que ele não é protetor. Ele luta pela causa animal e todas as outras áreas que ele tem que atuar, não só da causa animal. Porque ele não faz politicagem da causa animal. Então ele me convidou para lá. Eu fui com minha esposa em Curitiba. Em 2012, eu tinha apresentado ao nosso prefeito, Rodrigo Neves, um plano de ação. Que naquele momento você questionou
E eu já conversei com ele e ele prometeu que vai coacionar agora. Que é a questão da proteção animal, junto com a vigilância sanitária e controle de zoonoses, que tem que andar junto, não separado. Tem tudo a ver, né? Porque, óbvio, não tem como. Quem vai vacinar os animais pela campanha de raiva? Se a gente controla zoonose. Como é que vai ficar em outro próprio? O dinheiro vem pela Secretaria de Saúde. Então as pessoas querem dividir uma coisa que... Dividir o bolo, né? Uma ONG ali, outra aqui, joga para cá, joga para lá. Então quando ele me convidou lá, ele falou assim, Cláudio, tem um carro te esperando aqui para te levar no que você falou. Eu tomei um susto. Eu cheguei no local, controle de roedores, controle de vetores, castração, abrigo para os animais de grande porte, que é um grande problema aqui nas comunidades, cavalo solto para tudo quanto é lugar. Porco, eu acabei com porco, quase que apanhei na cidade, eu radiquei, eu fiquei capturando porco em toda a cidade. Até algumas comunidades eu tive algumas dificuldades, mas graças a Deus a gente resolveu, porque você andava em Niterói, era porco para tudo quanto é lado. Mas você sabe qual é o motivo do porco, né? Eu sei, mas aí é outra história, né? Outra história, vamos lá. É porque os caras, né, alimentam, faz barulho, né? Exatamente. O cão acostuma, quando a polícia vem, né? E até porque serve de alimento, né? Exatamente. Mas a questão hoje da causa animal virou donos. Eu sou amigo do deputado que faz a proteção animal. É de todos. É de todos. O protetor de animal está de parabéns por fazer a parte dele. Mas tem que entender que vai depender de um médico veterinário para castrar, para cuidar, para zelar. Para onde ele vai levar esse animal. Aí, por que eu estou falando isso? Que eu tenho que me defender. Semana eu fiz um post, eu estava com o pitbull rolando no chão, brincando o tempo todo. Eu não edito vídeo, editaram o vídeo. Eu estava com o cachorro ao meu lado e fez uma lambida na minha orelha, eu estou distraído. Eu virei. Como é que esse protetor não gosta de animal, ele virou? Eu só tenho que ir. Meu irmão. Eu não sou protetor, não, sério, foi 80 pessoas me batendo. Eu não sabia se eu ria, me defendia, ou eu ficava com pena. Mas sabe por que ocorreu isso? Porque as pessoas não têm o conhecimento de causa. Se entendesse que o veterinário tem que trabalhar junto com esse protetor que ama esses animais, eu fiz um juramento pelos animais. Eu tenho um cachorro. Se o cachorro for lamber minha boca, eu vou tirar, vou ficar beijando a boca de cachorro. Não, eu até deixo. Você vira assim eu tomei um susto. Então, mas às vezes ele pula. Eu não sei se você sabe, a minha Pegou filha... só esse take, né? Só fizeram o corte marçal para te levar aí, mas eu adorei que eu pude me defender e mostrar dentro da minha classe a importância. Aí vários veterinários vieram em minha defesa e estão comigo nessa jornada, estão entendendo que por isso que eu falei, foi importante. O corte marçal, bateu em você, eu tiro o seu pela colada. E para as pessoas que não sabem, a minha filha, Vitória, ela formou em veterinária, me acompanha, está trabalhando na clínica, faz a castração, mas não fica de mimimi. Essa que é a verdade, tem que ser feito. Então, essa que eu acho, se você trabalhar. E uma coisa, rapidinho, você tem, aí você falou, a causa animal, você tem que, a maioria dos vereadores acham lindo, então por que eles não se juntam? Pelo menos numa pauta única, que é a causa animal, que todo mundo diz que gosta de bicho. Todo mundo apoia a causa animal, você tem... Por que não se usa uma pauta única ali? Para legislar porque tem que ser o castelo. Eu tenho que ganhar, todos os animais têm que votar comigo só. São os protetores de estimação, né? Os caras além de tem vários vereadores que até brigam com outras pessoas, dizendo, não, tem que votar em mim, que eu sou da causa. Ele trabalhou na vigilância sanitária, ele foi da zoonose. Calma aí, vamos parar com isso, porque é bobagem, né? A gente está no ano eleitoral. Exatamente. Ano eleitoral. E a saúde é que importa. Inclusive, né? Eu parabenizo ao Fábio Asco, que é da Faculdade Veterinária, que recebe dinheiro municipal para fazer as castrações lá na faculdade da UF. Ele é um cara fabuloso. Só que, eu até brinco com ele, Niterói vai ter 2 hospitais, o da UF e o municipal. Não, tem que ter. Já passou do... Porque tem colegas que são candidatos que não querem, não. Que eles são atendidos na UF, eles não querem o hospital municipal, não. Hein? Aí sabe o que eu falo? É a teoria do caos. Eu acabo de falar, é melhor ter o caos instaurado do que você buscar uma solução que atenda todo mundo. Pede aí você vai entender porque hoje não tem mais o centro de castração embaixo do Cavalão, né? Exatamente. Mas eu passava vendo eu captei ali a sua mensagem. Mas, infelizmente, essa que é a grande verdade. Mas eu tenho certeza que ano que vem, se o prefeito realmente quiser brigar na causa animal, os centros de castrações vão estar por aí. Esse projeto, até do hospital, já é uma coisa que já é falada há bastante tempo. Bastante tempo. E ele não tem que ser padrinho, não. Ele é do povo.
O hospital do Hospital do Povo. exatamente. Foi o vereador que fez, o deputado que trouxe. Não, eu até falei agora errado o seu nome, porque eu falei do Emídio, que era um colega nosso que eu fui a São Paulo. Mas é normal, Emílio. Não, porque Emílio. o nome dele é Emídio. Eu fui a São Paulo, eu fui a Bahia, eu fui a Curitiba, eu fui a Resende, eu visitei todos os hospitais públicos desse país para trazer o melhor para Niterói. Eu fui a todos ano Isso passado. que eu acho importante. Se alguém me acompanha, e aqueles que não me acompanham, entre lá, claudiovicente.niterói, porque está lá, não é de hoje não. O que você fez, o que eu você fui em Salvador, viu, o que você traz. Salvador, um banho. Porque essa experiência, não vai atrapalhar o clínico, essa experiência é importante para você trazer. Essas idas, porque não é teoria do caos, é planejamento. Exatamente. É o bem-estar animal, é buscar solução. Está viajando o dinheiro público. Não, viajei com dinheiro. Não, estou falando assim, nem foi isso. Não, dizem, não, fui eu sozinho. Não, estou falando de você, não. Não, porque tem gente que acha. Você não tem mandato, como é que foi Não, porque tem gente que acha, tá? Porque outro dia perguntaram se foi pelo conselho. Eu falei, não, é outra história. É outra história. Mas você tem a questão dessas visitas para você trazer o que deu certo. Sim. Que às vezes, quando você fala na causa animal, aí tem muito dono da razão e pouco efetivo na proteção só. Não estou falando médico veterinário, que médico veterinário é médico, mas vamos respeitar que o cara é médico, o cara entende o que está falando e estudou para aquilo ali. Mas você tem pessoas que querem ser o dono da causa, não é? É isso que eu acho que tem que acabar. É Niterói. Niterói que é o dono da causa. Até porque isso causa doença. Até porque até aqueles que são dono da causa, que dizem, eu prestigio. Eu vou lá na feira de adoção, sempre ajudei. Sempre tive presente. Eles não estão errados, gente. Olha só, nós não estamos falando do mal. Tem que se unir. A questão é falando da desunião e trazer para a mesa. Várias protetoras chegavam para mim, quando estava diretor de vigilância sanitária, pô, não fala que eu vim te pedir isso não. Porque o outro vai parar de atender minha... Que isso, gente? Briga de... Não, com medo. Então, briga, o vereador de Colheira não deixar ajudar ela. Que isso? Ah, fala sério. É sério, isso é sério. Infelizmente, a nossa política está vivendo por um momento... E quando você fala... A população tem que... Olha como é que a população tem que prestar atenção na vida e na história e no que cada candidato faz realmente. Estou falando aqui assim agora. Vote nos vereadores que são protetores da proteção animal. Não, avalie quem faz pelos animais. Exatamente. Porque tem agora uma... Muda o foco, se você viu, o Instagram tem agora... Bota o nome só de alguns, diz, esses são os protetores em Niterói. Eu não vi. Vote só nesses. Cuidado, hein? Cuidado, porque tem uns que falam e uns fazem. E tem gente como eu, não gosta de falar e faz. Exatamente. Mas isso ficou importante. Agora, Emília, lá em Salvador, iniciativa como é que foi? Pública e privada. A prefeitura construiu o prédio e a parte privada que está fazendo a ação. Funcionando redondinho. Maravilha. Aí entra naquela questão, né? O banco de alimento, o hospital, a questão do cuidado, tal. E não só o animal, quando fala gatinho e cachorrinho. Não, sabe o que vai acontecer? Não, você tem aves silvestres que precisam ser resgatadas e cuidadas. Aí eu vou diminuir. Você tem cavalo, você aí eu tem, vou diminuir o quê? Coisa. As minhas zoonoses. Hoje em Niterói, eu, junto com minha filha, minha esposa, rodamos a cidade toda. Hoje eu mapeei na cidade, nós temos 52 matilhas. E te digo que algumas são perigosas. Protetor de bicho fofinho é fácil, quero ver se é protetor. São 52 matilhas que eu vejo vários colegas lá da ração, da alimento. Essas matilhas, elas tinham que estar no abrigo municipal. Até para dissolver essa matilha, né? Qual que a gente pode... Corre risco a vida de crianças. De crianças, tem vários agravos, eles sabem que tem agravos já ocorrendo, e como tem morte de gato ocorrendo na Martins 2, como é o caso lá de Itaipu, como é o caso agora da entrada de Taquatiara começando. Mas isso não dá voto. O instinto selvagem vem. Mas isso não dá voto, isso dá problema. Exatamente. Eu tenho que recolher esse animal, fazer a triagem, onde eu vou botar, vacinar, são bravios. Aí não. O fofinho, como você diz, dá voto. Protetor de animal fofinho. Isso é bonito pra caramba, eu acho lindo. Mas e a hipocrisia também animal, fica linda com eu vou fazer aqui só um parênteses. Em 2016, quando a Globo me chamou para falar do Calatrix, que é o mico que está aqui na cidade. Que não é da região, né? Que foi claro. Ele é subtropical, ele é... Aquele mico bonitinho que você alimenta na porta da sua casa com a bananinha. Ele é de Ilhéus, ele não é daqui. Ele não tem predador. Ele se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro. Não, é um verdadeiro molequezinho, né? Ali, então, daí o que a gente faz? A gente vai lá alimentar ele, não vai? Que bonitinho e lindo. Só tem um problema. Hoje tem um desmatamento muito grande. O número de morcegos não tem onde ficar, começa a brigar dentro da nossa própria residência. Dentro desses morcegos tem os vampiricídios, que é os desmodos, que vão fazer repasto sanguíneo nos animais. Eu estou com muito mico. Como não temos gado, né? Vamos no miquinho,
esse miquinho vai ter raiva e raiva ele vai mata, ser o né? causador da raiva humana. Eu falei que até 2036 nós vamos ter uma pandemia de raiva. Não é para ninguém ficar preocupado, Mas é para prevenir. mas é para fazer a prevenção. É para prevenir. Os centros de controle zoonoses têm que trabalhar nisso, porque já tem casos de raiva positivo. Em Niterói? Nos biquinhos, nos biquinhos? Calatrix. E aonde que você vai lá alimentar? Você não sabe de onde que ele é. Numa dessa, E dá uma mordidinha aí, por cara. isso que a gente tem que evitar. Assunto importante, você que está vendo aí, ó. Tudo bem? Tão Assunto de saúde bonitinho, pública. bonitinho, é saúde pública. Você pode estar aí Você pode causando um pode transtorno botar da sua comida vida. para ele, mas não precisa alimentar direto a ele. Dá na mão, né? Vai que toma mordida, tá com raiva. Pode ter um agravo, não sente, não sabe onde que houve esse repasto, se está positivo ou não, e causar o fechamento do ciclo da raiva humana. Brincadeira, né? Por isso que o médico veterinário se faz presente. Se faz presente. Cláudio, acho que a gente já está mais de uma hora. Produção, mais de uma hora aí, né? Então, infelizmente, Cláudio, você sabe como é que é, né? Eu acho que a gente deu para passar Mas um pouquinho. eu vou ter que passar um pouquinho. Então pode passar. Porque nós vai. estamos em 2024, eu tenho que falar de uma coisa que é a questão da casa do parto. Casa do parto, isso. Eu não vi tenho alguma como coisa. sair aqui, desculpa. Vamos falar, Não, vamos porque falar. É uma coisa que eu vou buscar muito. Que é a questão de saúde, da saúde da mulher, né? A saúde da mulher. A gente fala tanto do empoderamento feminino. Exatamente. E a gente não faz. E o maior empoderamento que Niterói pode fazer as nossas mulheres é fazer a casa do parto. Hoje o aumento da mortalidade infantil em Niterói aumentou. Mas se desde o primeiro dia da sua concepção até o parto eu tiver um local para atendimento das nossas mulheres que dão um afago para a gente, dão um carinho, que cuidam da nossa população, eu acho que a gente vai diminuir a mortalidade infantil, a gente vai ter uma criança com menos doença e as nossas mulheres vão estar mais assistidas. Ou seja, essa casa do parto, ela não vai ver só do Só pra parto parir, em si, né? Só pra é o parir. atendimento prioritário às nossas mulheres. Desde o início da gravidez. Das doenças, que das mulheres têm outras doenças, tem que fazer os seus preventivos, às vezes ela tem que faltar um trabalho e não é reconhecido que ela tem que fazer um preventivo, tem que fazer uma mamografia. Então a casa do parto vai ser uma casa acolhedora para as nossas mulheres. Algumas pessoas, mas já teve ali, a Alzira, ali no Preventório, que está até fazendo obra. Eu não estou falando disso, eu estou falando numa casa para acolher as mulheres de fato. Nós estamos em 2024, nós não temos lugar. Elas ficam pipocando em vários lugares, vai para cá, vai para lá. Posto de saúde para fazer. Aí no último dia que vai ter, não sabe para onde vai. Uma central de Já imagem. imagina a ansiedade, o nervosismo. Uma central de imagem também, Niterói está precisando. Sim, a central de imagem, sim. Mas a central de imagem é uma outra problemática, outra visão, que se faz necessária há muito tempo. Mas essa você pode fazer até uma terceirização. Mas agora o atendimento acolhedor às nossas mulheres tem que ser feito com os nossos servidores. Exatamente. E uma coisa importante. Diferenciado. Aí olha como é que você consegue linkar tudo isso. A mulher, ela é acompanhada desde o primeiro momento da gravidez até o parto. Ali você tem assistência social, tudo. Uma equipe multidisciplinar. A criança nasceu, vai para... Já tem linkada... Se eu já vi com pediatra, creche, menos doenças, já sei qual é a creche que ele vai, onde mora, já a engrenagem funcionando. Você tem 9 meses para esperar, nem mais, né? 1 ano que eu acho que vai para a creche, ou um pouco antes. Né? Hoje o pessoal tenta botar a partir de 1 ano, mas tentou, né? Ano. Então você tem os 9 meses de gravidez, mais 1 ano para você planejar a creche para aquela criança que vai nascer ali. Então, e se eu tenho a casa de parto, da onde está saindo todo o meu controle de criança? Dá tudo ali dentro da Eu já começo a fazer o quê? O meu censo dentro... Eu já estou passando para a Secretaria de Educação quantas crianças... Ou seja, eu tenho um ano... que vai preparar, eu tenho um ano de planejamento. Eu tenho 1 ano de gestão pública para ser feito. Isso aí é lindo, mas isso aí na prática é que tem que colocar. Por isso que o vereador é importante. Mas não é difícil, gente, pelo amor de Deus. Falta vontade política da Casa Legislativa, e outra coisa, às vezes. Que os colegas estiverem lá, isso dá voto. Já que estão tão preocupados com o voto, eu estou preocupado da assistência. Gente, né? Cada região que vocês têm, que vocês acham dono, vai atender uma pessoa da sua região. Então vai ser você que vai ser o pai da criança. O importante é a criança ter um pai que... O importante é as nossas mulheres serem bem assistidas. Bem tratadas, as crianças que elas merecem. saudáveis. Em 2024 elas ficam aí. Ontem mesmo, eu estava numa comunidade. Pode falar? Posso? Pode, lógico. A senhora lá, mãezinha, toda preocupada, que está com 8 meses, desesperada. Você acha que aquele nervosismo dela, aquela apreensão não vai passar? Com certeza.
Para seu filho ou filha? Com certeza passa. A gente está dando que um acolhimento materno à mãe, essa criança que vai nascer, Vai que é na nascer nossa num cidade de ambiente Sorriso, sadio. ela vai nascer no ambiente Vai nascer sorrindo, vai nascer um feliz, niteroiensezinho vai voltar feliz. a ser feliz. Vai voltar a ser Por isso feliz. que eu falo que eu estou no movimento, não político, eu estou no movimento de amor e paixão por Niterói. Exatamente. Claudinho, então vamos fazer o seguinte, já estamos chegando no final, já passamos de 1 hora. Você acha que foi o entrevistado que mais foi? Se a gente se deixasse aqui, ia falar um É um porque tempo. você fala muito, né? Não deixa o entrevista. Querido, muito obrigado. Só tenho te Mas agradecer. antes disso, nós temos aqui a nossa lente da verdade, aquela lente ali. Ó. Você vai olhar para aquela lente ali e vai falar o seguinte: por que quem está te vendo ali pode, ou deve, ou se é uma opção, por que ele escolheria você, botaria em você a fé que ele tem na política, que o cara que vota hoje tem fé na política, né? Senão não votar, que tem na política, e por que você se acha merecedor que aquela pessoa que está te conhecendo agora, te viu agora, volta a dizer, tem que falar para lá. Você está falando para quem está assistindo. Você que está me assistindo, eu não sou merecedor de nada. Eu sou só junto com você para fazer a diferença. Nós juntos, focado, a gente faz a diferença. Uma andorinha só não faz verão. Mas lembre-se, você só tem um dia para mudar 4 anos. Prestem atenção muito em quem vocês vão escolher. A mudança e a renovação está dentro de nós. Eu proponho a você um movimento de amor, esperança e união por Niterói. Eu sou apaixonado por essa cidade. É isso que me faz querer Claudinho, e ser. Muito obrigado pela você. entrevista. Foi bom demais o papo. Voltará mais vezes. Obrigado a você. Sorte no pleito. Que Deus Obrigado. abençoe sua vida aí. E você de casa pôde conhecer um pouquinho mais sobre o Cláudio Vicente. Se você não conhecia, passou a conhecer. Se você já conhecia, passou a ver as suas ideias também políticas. Que às vezes a pessoa é seu amigo, mas não sabe você politicamente, a sua atuação é como você quer. Então, ó, você que está de casa aí, muito obrigado pela audiência até agora. E aqui no Niterói News, você se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, curte essa mensagem, faça com que esse vídeo alcance mais pessoas, que a ideia desse programa literalmente é mostrar quem está por trás da candidatura. Hoje tivemos aqui o Claudinho Vicente, amanhã vamos ter mais pessoas aqui e você é o principal privilegiado em poder saber um pouquinho de cada um. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.